consigo ver dentro de uma grande rede de relacionamentos. E todos esses dados, depois, eu posso consolidar através de um relatório de inteligência. Então, aqui tem exemplos de gráficos que eu estava mostrando, né? Ali embaixo, de uma maneira reduzida, nós temos ali uma rede, onde, nesse sentido que eu mostro uma pessoa, se ela está ligada a várias outras pessoas, por tipo de delito, inclusive, né? E lá, do lado esquerdo, eu tenho um painel de acompanhamento. O que isso seria? Lá tem um reloginho que eu quero verificar se um determinado tipo de delito está aumentando ou diminuindo. Então, eu cadastro lá um determinado valor para que, se assalto à mão armada na minha região durante o período de uma semana for 10, ele vai estar no verde. Se for entre 10 e 20, ele está no amarelo, assim diz eu estou no vermelho. E isso fica na tela do gestor e ele vai acompanhando constantemente. Então vão chegando informações novas, tem todo um processamento e a reprodução está numa tela dessa. O que vai fazer? O objetivo é não deixar nem chegar no amarelo. Chegar no amarelo, deixar no vermelho de jeito nenhum, né? Posso ficar monitorando uma pessoa específica, então a ficha de um determinado elemento, ele está lá, sempre que chegar a ocorrência sobre aquela determinada pessoa, eu quero ser avisado. Ou seja, eu tenho um painel de acompanhamento contextualizado de acordo com a minha demanda. Acho que com isso, para não receber o puxão de orelha aqui do tempo, agradecendo novamente aqui a participação, estamos à disposição aí do painel também para a sequência do evento. Muito obrigado. Pessoal, é muito interessante o que o Eduardo nos apresentou, porque a gente teve a oportunidade de ver as ferramentas de EGC, da engenharia da gestão do conhecimento, trabalhando a partir de um fluxo de informações. Tá? Então, pelo que vocês podem ter percebido da palestra anterior do juiz Lázari, o processo eletrônico existe no Brasil, mas ele ainda está carente desse tipo de ferramenta que dê apoio ao juiz no momento da decisão da sua tomada de decisão. Ou seja, a referência georreferenciada, o dashboard, alguma informação auxiliar sobre um determinado réu, a integração, se ele está preso ou não, aonde efetivamente ele está, tá? Então as duas apresentações, elas se casam nesse contexto, tá? Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta aos nossos expositores, tá? Então, o Tchela, fica a favor, à vontade. Boa tarde. Prestei bastante atenção na fala do João. E na parte do CNJ, que tem a pretensão de se faça uma uniformização do processo eletrônico. E, na verdade, o que nós temos percebido é que ele não tem sido feliz nessa sua intenção. Recentemente, inclusive, nós do grupo estivemos no estado do Ceará. Vimos lá que eles investiram bastante, estão trabalhando com um sistema que contrariou até a posição do CNJ, mas um sistema próprio deles. O próprio sistema aqui da quarta região também não é o mesmo do CNJ. E parece que o CNJ não tem sido feliz, até porque o sistema que ele pretende que seja universalizado, que é o próprio EPROC, não é muito amigável. O sistema da Justiça Federal é muito mais amigável, fácil de usar, então parece que haverá problemas nesse sentido. Eu gostaria de saber como é que se poderia imaginar alguma solução nisso. E também relativamente à questão, no caso, por exemplo, aqui da quarta região, que o sistema foi colocado, me parece que há um problema sério de segurança nessa ideia de login e senha. Agora também ficar sabendo que o próprio juiz pode assinar com login e senha, além da assinatura digital. E isso que a gente usa a parte técnica, sabe, não é muito seguro. Você não tem aquelas garantias que a assinatura digital
embora seja mais cara, mas eu gostaria de ouvir alguma coisa a respeito disso. E aproveitando aqui que eu sou de palestrante, as questões de inteligência são bastante interessantes, mas, por exemplo, esse sistema de monitoramento de veículos parece uma grande afronta à nossa liberdade. Eu ser obrigado a ter no meu carro um chip para que todos saibam, ou aquele que opera o sistema, você sabe qual a segurança e a proteção de dados que isso tem, para que o meu carro, o trafego, seja observado, seja identificado, e além de outras questões. Eu gostaria de saber, é claro, a gente sabe que o pessoal da segurança pública não é muito simpático às ideias de liberdade, sobretudo da informação a respeito das pessoas. Eu gostaria de saber se há alguma preocupação nesse sentido. Obrigado. José, obrigado pelas perguntas, e realmente são bem polêmicas. Começo pela segunda aí, a respeito do sistema da quarta região. Na verdade, comentei que nós tínhamos dois sistemas de evolução, a versão 1 e a versão 2. A versão 1, que é a dos juizados especiais, que ainda está sendo utilizada, mas que deverá migrar para a versão 2, permite, quer dizer, só permite a assinatura por login e senha, não foi acoplada a essa versão o sistema da assinatura digital com o cartão. A versão nova, que foi desenvolvida e começou a ser implantada a partir de 2010, ela só permite a assinatura digital. Então, hoje nós temos os dois sistemas, uma versão primeira, que está usando nos juizados, que é exclusiva por login e senha, e a nova só digital. Nós estamos numa fase em que nós devemos, então, abandonar a versão 1 do sistema, que é dos juizados, e também os juizados começar a utilizar a versão 2, que a assinatura será, então, somente por digital. Apesar disso tudo, a própria lei da informatização do processo judicial, ela permite as duas versões, então, tanto por login e senha como por cartão digital. Mas me parece, essa é a tendência do tribunal, a partir da versão 2, é abandonar o login e senha como sistemática de assinatura e ficar realmente só com a digital pela questão da segurança e poder certificar exatamente. Então é um momento de transição da adequação. Com relação à universalização do modelo de processo, realmente o Tribunal da Quarta Região não quis esperar esse modelo unificado para fazer o seu processo pelos processos ordinários e criminal, justamente pela questão da dificuldade no sistema unificado atender a todo o judiciário e pela lentidão do seu desenvolvimento. Agora, esse processo que o CNJ está investindo poderá no futuro ele ser um processo eletrônico amigável, ter um sistema que ele permita navegar à medida que é logado no sistema pela Justiça Federal, trabalhista com as suas características. Quem sabe a gente consiga no nosso projeto colaborar no desenvolvimento desse sistema e ele possa, a médio prazo, ser realmente universalizado, mas não acredito que de imediato seja a única versão. Acho que nós vamos caminhar ainda por um período relativamente longo, com alguns tribunais com seus sistemas, e esse do CNJ sendo uma expectativa futura de que tenha adesão de todos os tribunais. Por isso que o CNJ tem feito pactos de adesão de tribunais a esse sistema, mas o sistema ainda não está concluído, ele está em fase de desenvolvimento. Mas o projeto é esse, para evitar justamente a que você, como advogado, por exemplo, que eventualmente atua em mais uma região, tenha que conhecer diversos sistemas, se atuar na Justiça do Trabalho, mais um outro sistema e assim por diante. Então, tentar mostrar uma face única do judiciário que possibilite a atuação em qualquer uma das justiças sem ter um sistema diferenciado, que esse parece que é o ideal que o CNJ tem.
Se vai atingir, eu acho que vai depender muito justamente de como ele for desenvolvido, porque se o NJ desenvolver um sistema que for melhor do que o da quarta região desenvolveu, por que a quarta região não vai aderir? Isso reduz um custo de uma forma muito grande, que cada tribunal senão tem que ficar mantendo uma equipe de desenvolvimento, dando manutenção periódica e assim por diante. Na medida que nós tivermos um sistema que, se realmente for possível que seja bom, nós vamos poder usar. Eu lembro sempre, a Microsoft desenvolve sistema, o próprio Word, todo mundo utiliza como um editor de texto, independente do país que esteja, e sempre tem versão nova e ele serve para todo mundo. Então o judiciário também pode, no ideal, ter um sistema universal para usar para toda a justiça brasileira. Esse é um propósito. Se vamos atingir, ainda realmente vamos ter que aguardar. Mas nós pretendemos colaborar aqui na medida do possível para que isso aconteça. Com relação justamente às câmeras, monitoramento, né? Tem se eu não me engano, em São Paulo, o pessoal já está usando bastante agora, está sendo implementado justamente esse dispositivo nos automóveis, né? Nesse caso aqui, não é nos automóveis. Na verdade, as câmeras são colocadas em alguns pontos específicos, né? Alguns pontos de segurança, né? Inclusive, nosso colega Edson, ele estava na Senasp, ainda está na Senasp, né? Ele atuou bastante nesse conjunto de tecnologias, e talvez ele pode dar até mais algum esclarecimento a respeito. Mas só destacando que, na verdade, o Cinevem não coloca nada no automóvel. Ele tem as câmeras que ficam em alguns pontos específicos e vão capturando as informações, então, dessas placas, né? Então, eu passo para ele complementar. Bom, boa tarde a todos. O Cinevem é um sistema de monitoramento de fronteiras que foi entregado pela Senasp, onde o intuito do Cinevem é a captura da OCR das placas, captura a OCR, e com essa OCR o sistema faz uma verificação imediata se esse carro é furtado, não é furtado e quais são os dados referentes àquele proprietário. Então, toda vez que o veículo está passando na fronteira, ele quer capturar e verificar, feita essa verificação um pouco antes da passagem. Então, dá tempo de a pessoa que está no posto de observação ali, do policial, atuar e recuperar o veículo. Pela atividade de inteligência, começou a ser utilizada para monitoramento de veículos que fazem o tráfico de drogas e o tráfico de armas. A partir da hora que essa pessoa passa em determinados pontos que são pré-determinados, há um monitoramento da passagem e se verifica a volta dele. Inclusive, em atuação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, se faz a pesagem daquele veículo para ver se esse veículo não está com drogas escondidas. E com essas utilizações, se atinge pontualmente a apreensão de grandes quantidades de cocaína ou até mesmo de armas. Aqui o Marcos está mostrando ali, por exemplo, aquela câmera ali, está localizada em Santa Helena. No Rio de Janeiro e em São Paulo tem a Viaduta, também tem uma câmera de monitoramento que foi instalada. E a tendência é que isso capilarize isso dentro dos estados. Então a gente tem um projeto junto à Senasp para instalar aqui na nossa ponte Cílio Luz, porque a gente sabe que mensalmente são furtados mais de 170 carros aqui na região da ilha, e a maioria passa pela ponte Cílio Luz ali, então seria interessante ter um monitoramento desse no lado da ponte. O veículo começa a fazer a ultrapassagem, no outro lado já é feita a recuperação do veículo. Então são elementos que a gente tem que verificar o que vale mais para a gente, né? Se é a liberdade de vir assim, com toda a segurança e com toda a comunidade, ou a nossa privacidade. Então tem passos que a tecnologia vem auxiliar. Vai da gente discutir até que ponto esse monitoramento é válido ou não é válido, né?